Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre constância no propósito. Iremos aprender com a história de Balaão, o que a história de Balaão tem para nos ensinar sobre constância no propósito. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. E quem foi Balaão? Balaão com certeza foi um profeta respeitado em seu tempo. É tanto que o rei moabita, Balaque, ao enviar os mensageiros a Balaão, ele diz para eles dizerem assim: porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E qual é o contexto em que essa história se introduz na Bíblia Sagrada? É o momento em que o povo de Israel está tomando posse da terra prometida, da promessa que Deus tinha feito a eles. E com certeza Balaque, o rei dos Moabitas, tinha ouvido falar do que o povo de Israel vinha fazendo, né, ao tomar posse da terra prometida, destruindo aquelas nações. Então Balaque envia esses mensageiros para que Balaão pudesse vir e amaldiçoar o povo, para quem sabe Moabe, né, Balaque, o rei dos Moabitas, vencesse o povo de Israel. Então ele envia esses mensageiros e Balaão, ao chegar esse mensageiro, diz para eles ficarem ali, passarem ali a noite, porque ele iria consultar o Senhor. E assim ele faz, ele consulta o Senhor sobre este fato. Mas Deus diz para ele não ir, porque o povo é bendito, ou seja, o povo de Israel é bendito. E aqui eu abro um parênteses para dizer para a sua vida que independente do que querem proferir de maldição contra a sua vida, se você é bendito de Deus, você é escolhido de Deus, nada poderá te amaldiçoar. E ainda mais, as maldições se transformarão em bênçãos. E então, esses mensageiros voltam para Balaque, trazendo a resposta de Balaão, que não iria porque Deus não permitiu. Agora Balaque, não conformado, envia mensageiros novamente, líderes agora em maior número e mais poderosos, mais honrados que os primeiros. E chegam então até Balaão. E Balaão novamente diz para eles passarem ali novamente outra noite para ele consultar o Senhor. Aí nós nos fazemos a pergunta: mas Balaão não sabia que Deus não queria que ele fosse? Sabia, mas acredito que pela honra, pelo que o rei moabita disse que iria oferecer a ele, a ganância, o coração dele se voltou para essas coisas materiais. Então ele vai consultar o Senhor novamente. E o Senhor dessa vez permite que ele vá, porém com uma condição: que ele só falasse aquilo que Deus permitisse. E assim ele faz, ele vai até Moabe. Chegando lá, ele diz a Balaque para fazer 7 altares e preparar 7 novilhos e 7 carneiros. E assim Balaque faz, leva Balaão ao monte para que ele pudesse avistar o povo de Israel e proferir a maldição contra o povo de Israel. Monta ali os altares e Balaão vai consultar ao Senhor. Porém, ao contrário do que Balaque queria, o Senhor põe palavras de bênçãos na boca de Balaão sobre o povo de Israel. E assim Balaão faz. Balaque, injustiçado, não contente com o que havia acontecido, leva Balaão a outro monte. Novamente Balaão diz a Balaque para montar 7 altares, preparar 7 novilhos e 7 carneiros. E assim Balaque faz. Novamente Balaão vai consultar ao Senhor. E o Senhor novamente profere palavras de bênção sobre o povo de Israel, totalmente contrário do que Balaque queria. Balaque, mais uma vez, esperançoso que Deus poderia proferir uma palavra de maldição contra o povo, leva Balaão a outro monte. Porém, Balaão, diferente das outras 2 vezes, ele entendeu qual era a vontade de Deus, que a vontade de Deus era abençoar o povo de Israel. E aqui entra o ponto principal dessa mensagem que Deus confiou ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. E eu quero até ler para vocês aqui a palavra que se encontra no livro de Números, capítulo de número 24, versículos 1 e 2, que diz assim: Vendo Balaão
que era do agrado do Senhor que abençoasse a Israel, não recorreu como das outras vezes aos encantamentos, mas voltou a face para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Ou seja, nessa passagem que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, quando Balaão entendeu qual era a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. E esse é um dos pontos principais, dos pontos chaves para que nós possamos alcançar e ser cheios do Espírito Santo de Deus. É entender a vontade de Deus. Porém, diferente de Balaão, Balaão ele entendeu a vontade de Deus, porém ele não permaneceu na vontade de Deus. Lá em Números 31, a Bíblia vai nos relatar que Balaão, mesmo sabendo que a vontade de Deus era abençoar o povo, ele não proferiu palavra de maldição, mas ele montou uma estratégia. Por conhecer Deus e saber que Deus é justo e verdadeiro e santo, ele montou uma estratégia ao rei de Moabe, a Balaque, para que pudesse, de alguma forma, destruir o povo de Israel. E o conselho, a instrução que ele passou para Balaque foi que Balaque colocasse as mulheres moabitas diante do povo, dos homens de Israel, para seduzirem eles, para que eles se prostituíssem. E a estratégia de Balaão deu certo. Então, por quê? Porque Deus é justo. Mesmo que o povo de Deus seja escolhido, o povo de Deus, Deus não vai compactuar com o pecado de ninguém. E cada um vai sofrer a consequência do seu pecado. E Deus enviou uma praga e matou cerca de 24 mil homens do acampamento de Israel. E qual é o ponto-chave que o Espírito Santo falou ao meu coração? Que sim, Balaão ele entendeu a vontade de Deus. E isso nós devemos fazer. Entender a vontade de Deus. Porém, ao contrário de Balaão, mesmo ele sabendo que a vontade de Deus era abençoar, ele montou uma estratégia para que o povo de Israel pudesse ser destruído. E aí é o que nós devemos entender, que nós não devemos fazer. Como eu disse no vídeo sobre perseverança, que a Bíblia nos ensina tanto o que nós devemos fazer, como aquilo que nós não devemos fazer. E aqui é um ponto que nós não devemos fazer. Mesmo sabendo a vontade de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. Não ir ao contrário como foi Balaão. Balaão ele sabia a vontade de Deus, mas ele agiu totalmente contrário da vontade de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração. Porque eu sei que existem muitas pessoas que sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida, sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas estão indo em contramão daquilo que Deus tem para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus me ensinou nessa palavra que é o que nós não devemos fazer. Nós devemos entender a vontade de Deus e permanecer na vontade de Deus. Eu quero trazer uma ilustração aqui para que você possa melhor compreender e absorver no seu coração essa palavra. Quem é mais antigo ou morou no interior onde não tinha energia elétrica vai saber do que eu estou falando. Uma lamparina ou candeia, vou colocar aqui para quem nunca viu, ela era o que era utilizado no local que não tinha energia para que pudesse iluminar a noite. O princípio de funcionamento é básico. Tinha um pavio dentro dessa lamparina, onde dentro ficava o diesel, e ele acendia o fogo, e esse pavio ele ia sugando este diesel e o fogo permanecia aceso. Assim como também as lâmpadas daquela época de Jesus na antiguidade tinham o mesmo princípio de funcionamento, só que porém ela era feita de argila e o combustível que tinha dentro era o azeite. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, para que nós possamos melhor absorver este ensino que do Espírito Santo de Deus confiou no meu coração, que nós devemos sim entender, saber que nós sabemos, por exemplo, que a lamparina, para ela continuar acesa, nós devemos botar combustível. Porém, o fogo ele vai consumindo esse combustível. E se nós não abastecermos novamente essa lamparina, o fogo vai apagar. E assim a nossa vida de cristão, de entender o propósito e viver no propósito de Deus. Balaão,
Ele entendeu qual era o propósito de Deus, porém ele não permaneceu. Por exemplo, se a lâmpada, nós sabemos que ela precisa de azeite para permanecer acesa, mas se nós não abastecermos ela, o fogo vai se apagar. E assim é a nossa vida de cristão. Nós precisamos abastecer para que a chama do Espírito Santo de Deus possa continuar acesa em nossos corações e nós possamos iluminar a vida de outras pessoas no propósito que Deus confiou ao nosso coração. Então, que nós possamos absorver essa mensagem que Deus confiou ao meu coração, de não apenas entender a vontade de Deus, mas permanecer, viver a palavra de Deus, não ir ao contrário da vontade de Deus, como muitos estão fazendo. E eu espero que verdadeiramente essa palavra, este ensino da história de Balaão, o que nós não devemos fazer, possa entrar, penetrar no seu coração, que nós possamos permanecer. Além de entender, nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós devemos permanecer continuamente neste propósito, manter a constância no propósito de Deus para nossas vidas. Que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.